Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex, sou professor aqui da Cultura Inglesa e vim aqui hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito do nosso sistema de avaliação, como ele foi pensado e como que a gente resolveu implementar dessa maneira. Esse sistema de avaliação que eu vou falar com vocês hoje é justamente voltado para as turmas de Young Learners, que são os nossos Pre-Kids, Kids, Stars e Juniors. Para começar o nosso webinar, então, eu gostaria de propor uma pequena interação. Eu gostaria de saber de vocês qual que é a impressão que vocês têm quando as suas crianças, seus filhos, suas filhas recebem um calendário de provas da escola regular, aquele calendário que consta 3, 4 provas, e como que as suas crianças reagem? Eles ficam nervosos, estressados, eles estudam somente para a prova? Como você, pai, recebe essa notícia também? Eu gostaria que vocês digitassem aqui na nossa caixinha de chat qual que é a reação que eles têm. Eu vou dar 30 segundinhos para vocês postarem, ok? É fato que a gente vai poder encontrar crianças com reações totalmente diferentes em relação a uma prova. É possível encontrar aquela criança que vai estudar desde a semana anterior que antecede a prova, 10 minutinhos, 20 minutinhos por dia e assim por diante, e vai encarar a prova numa boa. Porém, a gente também pode encontrar aquela criança que vai estudar todo o conteúdo da prova na noite anterior. E aí vai chegar na hora da prova totalmente nervosa, estressada, cansada e ainda corre o risco de não conseguir fazer a prova justamente por causa desse nervosismo. Então, pensando nisso, eu acho que eu chego no cerne desse webinar. Como que a gente pode avaliar uma criança, avaliar todo o desempenho dessa criança, apenas pensando em uma prova, pensando apenas na sua competência linguística? Nós da Cultura Inglesa pensamos no nosso sistema de avaliação de uma maneira diferente, que vai muito mais além do que o sistema voltado para uma prova. A gente vai levar em consideração características cognitivas e socioemocionais da nossa criança. Justamente pensando que cada criança é um ser individual, com características especiais de cada uma delas. A partir de agora, então, nesse webinar, eu vou falar um pouquinho sobre detalhes do nosso sistema de avaliação e também como você, pai, pode preparar então a sua criança para ficar mais preparada para a aula e encarar o nosso sistema de avaliação de uma maneira bem mais tranquila. Pensar que uma criança pode ser avaliada somente considerando aspectos linguísticos e uma prova, isso é algo bem superficial. Aqui na Cultura Inglesa, a gente leva em consideração características individuais de cada aluno, lembrando que uma criança é um ser único, individual, em constante evolução. Bom, você deve estar pensando nesse exato momento como que essa complexidade desse sistema de avaliação é transmitido de uma maneira prática. Pensando nisso, eu vou falar a respeito de dois momentos. Um momento relacionado ao professor e um outro momento relacionado ao próprio aluno também. Em relação ao professor, o professor conta com o sistema de avaliação contínua, ou seja, a cada aula ele faz anotações de cada aluno de momentos específicos, participação, tarefa, como a própria produção do aluno é feita durante a aula também, e essas notas são todas consideradas para gerar uma nota final também. Agora eu vou falar a respeito da segunda etapa, que é relacionada ao próprio aluno. O aluno também participa do processo de avaliação, mas como que ele faz isso? Por meio de uma reflexão. Então, refletindo do seu próprio aprendizado e como que ele está indo em relação às aulas e como ele está se sentindo também. Pensando nisso, como que a gente pode tornar isso um pouquinho mais visível para o aluno e até mesmo para os pais? Aqui na Cultura Inglesa a gente criou o nosso mood board, como vocês podem ver na telinha também. A cada aula, o aluno preenche um quadradinho informando como ele se sentiu na aula, ou até mesmo como que ele se sentiu em relação ao próprio aprendizado dele na aula. Além disso, o nosso curso da Cultura Inglesa é dividido em 4 momentos. E o aluno é convidado a participar de uma missão. E nessa missão, depois quando a gente termina uma certa quantidade de aulas, a gente termina o nosso ciclo. E aí nesse ciclo ele é convidado a preencher uma parte do nosso foguete. E quando ele preenche as 4 etapas do foguete, então significa que ele chegou ao final do curso. Essas são maneiras que a gente pensou em tornar esse processo de reflexão mais visível para ele e saber exatamente o quanto ele já estudou e aonde que ele estava e até mesmo onde que ele chegou também. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês em relação ao nosso boletim. Quando você pega o boletim em mãos, você vai ver que ele é dividido em 2 partes. A gente consegue ver claramente o primeiro quadro, que é o quadro relacionado às competências linguísticas, e o segundo quadro, que é relacionado às competências socioemocionais, como eu já falei para vocês nesse webinar também. Agora, voltando em relação ao primeiro quadro,
ele é baseado em 3 conceitos, conceito A, B e C. E esses conceitos foram pensados de acordo ao quadro comum europeu, que nada mais é que um sistema internacional de padronização do aprendizado da língua. Quando você vê o primeiro quadro, a gente tem o primeiro item, que é a produção oral do aluno, ou seja, o quanto ele consegue falar na língua inglesa, o quanto ele produz durante a aula ao vivo junto com o professor. O segundo item desse quadro é a compreensão oral, ou seja, o quanto ele consegue entender o professor, os outros alunos em sala e também pequenas passagens de áudio que o professor utiliza na aula ao vivo. O terceiro item é a compreensão escrita, ou seja, o quanto que o aluno consegue ler do idioma, ou seja, pequenas passagens que o professor coloca na tela, até mesmo enunciados do livro de tarefas e assim por diante. Bom, mas vale lembrar agora que a gente tem que considerar essa produção do aluno em relação à idade dele, em relação ao nível que ele está também. Agora, indo para o segundo quadro, a gente tem a relação da atitude do aluno em relação à própria aula, ou seja, como que ele vê e percebe o seu desempenho. A gente selecionou 4 aspectos diferentes lá, 4 pontos para serem levados em consideração. Vale lembrar que esses pontos não são mais caracterizados por A, B e C, mas na verdade por MV, que é muitas vezes, AV, que é às vezes, ou R, que é nada mais do que raramente. Vale a pena olhar com calma esses aspectos, ver direitinho qual que é a nota que o aluno recebeu também, e qualquer dúvida, vale entrar em contato com o professor também, para poder pedir um pouquinho mais de esclarecimento em relação ao conceito que foi dado para o aluno. Basicamente é assim que o nosso boletim funciona. Ele é bem simples e bem interessante, porque a gente tem os 2 aspectos levados em consideração aqui também. Eu gostaria de aproveitar esse momento que eu tenho com vocês nesse webinar para falar a respeito de algo muito importante também, que é o nosso Guia do Aluno. O Guia do Aluno foi enviado para vocês, pais, no e-mail, lá no comecinho de março. O e-mail tem essa carinha que vai aparecer na sua tela também. E o que tem de importante nesse Guia do Aluno? Informações relacionadas ao portfólio de cursos da cultura inglesa, também as tarefas das crianças, as aulas ao vivo e a relação das aulas ao vivo com a plataforma digital também. Por exemplo, vamos por partes. Em relação ao nosso portfólio, por exemplo, meu filho está cursando o nível Kids. Qual que é o nível seguinte depois do Kids? Stars. Qual que vem depois do Stars? Informações como essa você vai encontrar lá no Guia do Aluno também. Em relação à nossa aula ao vivo, como que o meu filho pode se preparar para a aula ao vivo? Por exemplo, imagina que a minha aula seguinte, a minha aula de amanhã, vai ser a aula 17. Eu posso entrar no Guia do Aluno, encontrar a aula 17 e ver qual que é o material que ele precisa ter em mãos e deixar separado já com ele. Por exemplo, ele precisa de cola, tesoura, folha de sulfite, enfim, são materiais simples que eles podem ter em mãos e ficar bem preparados para a aula e tornar aquele momento da aula algo bem mais dinâmico e simples para eles também. Em relação à tarefa, você, pai, você pode acompanhar a tarefa da criança olhando o Guia do Aluno. Imagina só que, já que é a minha sessão 17 amanhã, eu posso entrar no Guia do Aluno, encontrar a sessão 17 e ver as informações relacionadas à tarefa também. Além disso, em relação à nossa plataforma digital, a plataforma digital é totalmente conectada às aulas, então todo o conteúdo das aulas se relaciona e conversa diretamente com a plataforma. Eu posso entrar na minha aula 17, como eu falei para vocês, e conferir informações relacionadas a isso também. Então, quando vocês tiverem um tempinho, não esquece de procurar no e-mail o Guia do Aluno que foi enviado para vocês. A gente está chegando ao término desse webinar. Eu gostaria de agradecer bastante a participação de vocês que assistiram até agora, e eu espero ter tirado algumas dúvidas de como o nosso sistema de avaliação funciona, como o boletim é composto e tudo mais. Basicamente, em linhas gerais, nós, da cultura inglesa, pensamos a avaliação do aluno de uma maneira holística, ou seja, que engloba tantos aspectos do indivíduo em relação à língua e até mesmo seu comportamento em sociedade. Bom, basicamente é isso, agradeço a participação e até a próxima!